Oi, meu nome é Paula Beltrão, eu sou fotógrafa e cofundadora do Grupo Colcha, que é um grupo de apoio à perda gestacional e neonatal. Oi, meu nome é Daniela Bittar, eu sou psicóloga e palestrante e cofundadora do Grupo Colcha. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Que bom que a gente está falando desse projeto, não mais desse projeto, né, Dani? Dessa lei tão importante que está surgindo agora, né? Em parceria com o projeto Além da Perda e do Grupo Zelo, que faz parte do trabalho lindo que o Grupo Zelo realiza. A gente vai falar da lei do luto parental, né, Dani? Gente, entrou em vigor, essa lei já está em todos os hospitais e maternidades do Brasil. Então, você que está vivendo um processo de perda gestacional, você tem direitos que você já pode exigir. Vamos explicar direitinho, Dani? Vamos fazer uma breve explicação do que é essa lei? Bom, é a lei de número 15.139 de 2025 agora. Ela institui uma política nacional de humanização do luto materno parental e garante assistência humanizada a mães e pais que sofrem perdas gestacionais, fetais ou neonatais. A lei visa oferecer acolhimento, apoio psicológico e direitos específicos para essas famílias, além de alterar a lei dos registros públicos para permitir o registro de natimortos com o nome escolhido pelos pais. Dani, isso é uma conquista sem tamanho. Gente, sem tamanho. Primeiro, eu queria deixar aqui o nosso abraço grande a todos os grupos que nasceram há tanto tempo e que vêm lutando e batalhando por esse momento aqui. Todas as ONGs, todos os coletivos. Muitas pessoas envolvidas num projeto que a gente sabe o quanto ele é benéfico para tantas e tantas famílias. Vamos tirar da invisibilidade, né, Dani, esse tema, e vamos trazer políticas públicas justamente para que a gente possa nos embasar e acolher essas famílias, né? Exatamente. Quantas mulheres, famílias ficaram desassistidas diante da possivelmente maior dor da vida deles? Então, isso é grande, gente, é grande, porque realmente todo o processo dentro do hospital se transforma a partir dessa lei. E não só no processo in loco, que é durante o parto, a gestação e o parto, mas também no pós-parto. E a gente pode falar exatamente o que essa lei garante, né, Dani? Assim, é um acolhimento humanizado, um suporte psicológico, né? Essa é a questão do registro dos natimortos, né? Que a lei altera, essa nova lei, ela altera a lei de número 6.015 de 1973 dos registros públicos para permitir que os pais de natimortos registrem seus filhos com o nome escolhido, além de garantir o registro de impressões digitais e plantares e o direito de rituais de despedidas. E a gente sabe o quanto isso é mais do que significativo, porque não é uma simbologia, né, Dani? Não. Ele tem um nome, né? É tudo aquilo que a gente vem falando. Então, o quê? A mulher tem direito a ficar com o parceiro durante todo o trabalho de parto. A pessoa escolhida por ela, né? A mulher tem direito da escolha do parto diante das possibilidades. Então, ela vai escolher isso junto com a equipe médica que está assistindo ela. A mulher tem direito a ver, a conhecer, a se despedir do seu filho, ou seja, depois que esse filho nasce, é direito da mulher ter um tempo devido e exclusivo com esse bebê. Ela também tem direito a uma sala de pré-parto e de pós-parto separada de todas as outras parturientes. A mulher tem direito de permanecer com o filho dela o tempo que ela precisar. Ela também tem direito de registrar esse filho. Ter o nome dele na certidão de nascimento. Não vai estar mais escrito natimorto de fulano de tal. Vai ter nome. Sobrenome, registro, né, Dani? E sabe uma coisa que também tem, Dani, que é muito importante, que a gente conversa com essas mães? Ela tem direito à investigação da causa do óbito. Então, além de tudo isso, sabe, além desse processo de humanizado mesmo, essa questão que a Dani falou de separar a mulher, de deixar ela num quarto separado, ela tem direito à investigação da causa do óbito. O que muitas vezes ficava esse vazio também, sabe? E tem direito também a um acompanhamento mais especializado em futuras gestações. Ou seja, uma lei que abrange
muitos benefícios. E além disso, ela tem direito a uma coisa que a gente faz aqui no Coach, que é sobre os registros. Ela tem direito aos registros, a caixinha de despedida, as fotografias, a elaboração dos rituais naquele momento. É direito dela. Então, você que está na área da saúde, dentro dos hospitais, vai precisar aprender a lidar com isso, porque agora é direito. E sabe outra coisa importante que acontece? Ela tem direito no pós. Se tiver uma necessidade diante de alguma situação e circunstância, essa mulher tem direito a receber um profissional, talvez da psicologia, um profissional que faça o acolhimento, que vai até a casa dela no pós-parto. Porque é isso, gente. Muitas vezes o processo em loco ele é bem feito em algumas maternidades, mas essa mulher fica desassistida depois. Sim. Muitas delas não têm condição de ter um acesso a esse acolhimento pago, né? Então, agora ela tem direito, porque nós sabemos que muitos lutos terão desfecho complicado. Nem todos os lutos vão caminhar de forma normal. Alguns ficarão dentro do aspecto da complicação. E aí agora ela tem direito a receber a visita de um profissional na casa dela ou no posto de saúde mais próximo. Então, os profissionais que estão aí precisam se especializar também, porque vai ter mais demanda, né? E outra coisa que a gente fica muito feliz, vocês sabiam que a gente não tem estudos de qualidade sobre perda gestacional, fetal, neonatal? A gente vai buscar as estatísticas e fica aqui sofrendo, porque todas as vezes que eu tenho que preparar alguma coisa, cai os estudos? Nesse vazio do estudo, de não ter este estudo. Não, E agora temos, né? Agora não ter os dados. Agora nós vamos ter investimentos às pesquisas. Tem também aquela parte exatamente assim, tudo o que acontece agora vai ter registrado, vai ter no sistema, e a gente passa a ter esses dados informativos. Ou seja, vocês verem que é uma lei extremamente abrangente, que não visa somente o in loco, que não visa somente uma parte do que acontece com a mulher no momento da perda gestacional ou neonatal, não, é uma lei extremamente abrangente. Como brilhantemente a Dani falou, que bom que nós temos espalhados pelo Brasil grupos, políticos que se envolveram na causa, né? Muitas mães de anjo que entenderam essa missão e que nos trouxeram, né, esse benefício, que trouxeram, aliás, esse benefício com essa lei já aprovada. Eu vou até falar o nome da lei novamente. É a lei de número 15.139 de 2025, é a lei que institui a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental e que garante assistência humanizada a mães e pais que passam pelo processo de perda gestacional. A gente está em festa mesmo, a gente está em festa, nosso coração está em festa, porque nós estamos nessa batalha há muitos anos, diria até década. Então, receber isso e saber que agora todas as mulheres, homens e famílias podem reivindicar uma boa assistência de acolhimento respeitoso, humanizado, diante do luto gestacional, fetal, neonatal, dentro de qualquer instituição no Brasil. SUS e privada. SUS e privada. Deixa nosso coração realmente alegre. É muito bom mesmo. Dani, mas por que essa lei é importante? Quais são os impactos emocionais e psicológicos, assim? O que muda para essa gestante? O que muda para essa mãe? Aí a gente vai falar muito entre a gente, assim, na sua parte psicológica, assim. Qual que é a importância de todos esses dados que a gente acabou de falar, de fato, para o psicológico da mulher? Nós sabemos, Paula, que a melhor assistência a esse momento não vai tirar nem a dor da mulher, nem do pai, nem da mãe, nem do pai, nem da família. A melhor assistência não vai tirar a dor deles, mas vai amenizar, de alguma forma. Ou pelo menos não vai complicar. Um parto mal assistido, uma gravidez não assistida, um desfecho ruim nesse momento, que já existe muita dor, pode ser extremamente traumático. Então, o que acontece muitas vezes é que muitas mulheres não conseguem nem entrar em luto porque não se despediram do filho. Então, um momento que já é traumático, vivido de uma forma ainda mais traumática, faz com que o luto seja um buraco sem fim.
sem fim. Então, geralmente, uma má assistência ao luto faz com que os casais entrem em desacordo, em desarmonia, faz com que, muitas vezes, a mulher entre em depressão. Então, o que muda? Dá a dignidade para eles poderem entrar nesse luto em paz. Eles estão passando, possivelmente, pela maior dor que eles vão viver na vida deles. E, ao menos, Paula, nesse momento, essas famílias podem entrar nessa dor, no luto, de forma assistida. A gente sabe da individualidade de cada um, né, Dani? Mas a gente tira essa invisibilidade, né? A gente tira esse medo, a gente tira as inseguranças de algo que, de fato, muitas vezes ela não sabe a importância que talvez no momento dela ser colocada num quarto, distante de outras mães que estão vendo o filho chorar, que naquele momento talvez ela não perceba, mas a gente sabe o quanto isso pode ser traumático para ela. Você fala uma frase muito bonita, né, Dani? Que o trauma não vem do acontecimento. Como que é isso mesmo? O trauma, ele não advém do acontecimento em si. O trauma, ele advém de um momento tão circunstancial, tão profundo, não ser reconhecido, ser invisibilizado, calado, não visto. E muitas vezes até negligenciado, sim, né? Por ações que as pessoas fazem corriqueiramente e que, de fato, causam um buraco absurdo. Exatamente, né? Porque é um lugar de muita dor que, se não reconhecido... Porque a mulher, ela vai buscar acolhimento nos lugares em que são favoráveis, em que ela já encontrava acolhimento. Quando ela volta para o seio da família, para a rede de amigos, e as pessoas não compreendem o que ela está vivendo, não reconhecem o tamanho da dor dela. Se dentro de um hospital, onde ela está vivendo a maior dor dela, um lugar que está ali para amparar, não reconhece a dor dela, é quando o trauma se instaura. Sim. É quando o trauma se instaura. De um lugar que deveria me acolher, não me acolhe. De um lugar que deveria me proporcionar algum tipo de respiro, de apoio. Né? Do mínimo, né? Do mínimo. É o que a gente espera, é o mínimo, né, Dani? E a gente sabe, inclusive, o quanto isso é importante, né? O quanto a mãe dar o nome na certidão de óbito. A gente já conversou com várias e várias mães aqui ao longo de muitos anos de acolhimento. E uma das coisas mais marcantes é essa questão, assim, meu filho não tem nome. Meu filho, perante a sociedade, não tem nome. Como que eu vou mostrar para a sociedade que ele existiu? Então, assim, você tem uma certidão, uma lei, que tem uma parte da lei, um parágrafo que fala assim, você tem direito a dar nome para o seu filho. Seu filho vai ter uma certidão de óbito com o nome dele. Ele não é natimorto dele, é o fulano, ele tem nome, sobrenome. Isso tem um impacto também muito emocional nas pessoas, né, Dani? Enorme, porque nós estamos falando de uma família. Quando um membro dessa família não é reconhecido, é como se faltasse uma perna nessa mesa. Quando falta uma perna, ela fica manca, ela cai, ela desaba. A gente não está só trabalhando em prol da mulher, do homem. A gente está trabalhando em prol da família inteira. Porque quando a gente reconhece esse membro, quando a gente coloca ele na árvore genealógica, quando a gente entrega para ele um nome, a gente reconhece perante a humanidade dessa família, da existência dessa família, a existência desse ser. Então ele entra completando tudo, não cai no anonimato, não cai no mistério, não cai num segredo, fica visível. E agora está tudo visível. Que bom, né? Porque as mulheres vão poder reivindicar todos esses direitos, e eu espero que vocês o façam, porque nós agora temos que cobrar. Eu quero ver essa lei que entrou em vigor ser realmente usada. Eu quero ver as mulheres serem acolhidas de forma genuína, respeitosa, humana, durante todo o processo do luto, no pré e no pós. E eu quero que vocês contem pra gente se vocês estão sendo acolhidas. E aí a gente fala desse aspecto que é muito importante, né? De como ajudar na saúde mental da mãe e da família. É sobre isso, né, Dani? É justamente sobre isso. Porque não é sobre somente sobre aquela mãe, somente sobre aquele bebê, ou somente sobre aquele pai. É sobre aquela família, né? E aquela família faz parte de uma sociedade que precisa viabilizar essa dor, sabe? Que precisa dar voz a essa mãe. E agora sim, com uma lei que te permite não criar, é o que eu falo muito assim, a gente não precisa criar
mais lacunas e mais buracos do que aqueles que já existem no momento de maior dor que qualquer ser humano pode passar, que é no momento da perda de um filho. Então, essa lei veio justamente para a gente tentar, de alguma forma, viabilizar uma possibilidade enorme de dar assistência a essas famílias com o mínimo. Porque a gente sabe, como a Dani disse, nada vai amenizar, ou talvez assim diminuir, não sei, mas vai de certa forma acolher. E essa lei traz esse acolhimento muito genuíno, porque de fato é transformador na vida dessas famílias. Dani, vamos falar um pouquinho sobre o aspecto social, o avanço social e reflexão. Falando um pouco do papel da sociedade e das instituições Exatamente. mesmo em acolher essas famílias. A primeira coisa que a gente percebe é o seguinte: tiramos da invisibilidade. Uhul! Tiramos da invisibilidade. Isso já é um grande começo. O que acontece agora? Vamos falar mais sobre esse assunto. Vamos trazer esse assunto para um lugar muito mais relevante. Não que não fosse relevante antes, mas as pessoas tinham mais dificuldade em falar, tinham mais dificuldade em trazer esse assunto à tona. Então muda demais, porque a gente está abrindo agora as portas para realmente enxergar o que acontece com essas mulheres. E uma discussão em sociedade, né? Sobre vários temas, e com um tema importante. A gente discute tantas coisas dentro da nossa sociedade. Por que essas causas eram tão invisibilizadas? Porque a gente não gosta de falar sobre dor. E muito menos sobre morte. Exatamente. Então, se a gente tem tanta dificuldade em falar sobre morte, né, até das pessoas que estão no processo final da vida, o que dirá falar de morte de bebês, crianças? Porque é como se tocasse na finitude de cada um. Então, uma coisa que era bem velada, né? A gente já escutou muitas falas de médicos, né, de profissionais da saúde, que dizem: melhor você não ver para a mulher quando o bebê nasce. Melhor você não ver, porque vai que você crie um vínculo. Então, na minha concepção, eu percebo que não existe muitos mergulhos até de informativos, né, de estudos relacionados a esse desfecho, ao luto. Então, hoje, possivelmente, com essa lei entrando em vigor, as pessoas vão ter que se informar mais, os profissionais da saúde vão ter que se informar mais, vão ter que aprender a lidar com todos esses aspectos. Então, a gente traz luz à escuridão, a gente bota luz nas sombras, a gente traz para o centro da roda da conversa a dor dessa mulher, a dor desse homem, a dor dessa família, e a gente tem mais possibilidade agora de cuidar dessas pessoas, de tratar devidamente esses casos, de entender se o luto é normal, se o luto é complicado, quantas famílias precisam de apoio, a gente não sabe. E da gente tratar também, Dani, assim, buscar a causa, dar respostas, sabe? Não fazer, não silenciar ainda mais como tantas coisas que acontecem, sabe? Então, a gente está dando um nome, a gente está buscando uma causa, a gente está dando um suporte psicológico, um suporte acolhedor. Isso a lei abrange. Outras características muito importantes da lei: a lei já foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela é fruto de um projeto da deputada federal Giovana de Sá, que tem como base iniciativa pioneiras em hospitais e maternidades, e a lei visa aprimorar a saúde pública ao prevenir novas perdas e oferecer suporte psicológico de família, porque isso é um problema de saúde pública. É isso que eu ia dizer. Não é só um assunto comovente, isso é um problema de saúde pública. De cada 65 bebês que nascem, um não sobrevive no período neonatal. De cada 10 mulheres que engravidam, 25% não chegam a nascer. Existe uma perda ali no primeiro trimestre. Então, nós estamos falando de muitas pessoas, de muitas mulheres, de muitas famílias que passam por isso. E aí, nós temos uma sociedade completamente despreparada. Extremamente despreparada. Profissionais despreparados também. Sociedade. E que agora, com uma lei, as pessoas vão ter que se atualizar, vão ter que estudar, vão ter que criar esses ambientes propícios para que seja, de fato, né, colocados em vigor o que está escrito na lei. E isso vai ser bom para todo mundo, porque, de fato, é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. E, obviamente, entender que agora a gente tem muito mais ferramentas para discutir esse assunto, para falar com os profissionais da área da saúde,
para, obviamente, assistir essas famílias no pós, entendendo como... Eu acredito, sabe, Paula, vamos ver o que vai acontecer num processo aí de alguns anos. Como que essas famílias vão se sentir e como que a sociedade vai reagir diante disso. Porque hoje a gente ainda tem um buraco em que muitas mulheres acabam, inclusive, não vendo o filho depois da morte, né? Elas não conhecem o rosto deles. Eu quero ver se daqui a alguns anos essa realidade vai ter mudado. E como que isso vai ter alterado, né? Até a vivência da sociedade como um todo, de enxergar essas famílias e a vivência de acolhimento que essas mulheres vão ter. Então, assim, é uma lei que já está em vigor, você já pode cobrar no seu município, você já pode cobrar no hospital. Se você está passando por um processo de perda gestacional, obviamente, nesse momento, você não vai estar pensando no que você deve ou não fazer, mas as pessoas que estão em volta, é muito importante a gente saber que essa lei já está em vigor e ela precisa ser aplicada. E nós, como grupo de apoio, todos os grupos de apoio em todo o Brasil, estaremos aqui vigilantes para isso que seja cobrado. Dani, vamos fazer uma reflexão final de como que a gente, como sociedade, né, como que podemos, como sociedade, contribuir para um olhar mais humano sobre o luto. Falando sobre sociedade, o que a gente pode fazer? Primeiro é entender que é possível que aconteça com todos nós. Nós não estamos separados da morte e nós precisamos aprender a falar sobre morte. Precisamos aprender a acolher essas mulheres e a entender que o luto de um filho não passa. Não é possível superar a perda de um filho, ou seja, essa família ficará enlutada pela vida afora. E que nós precisamos entender e compreender isso de um lugar muito individual, de que cada pessoa vai viver um luto da forma que ela conseguir, que o tempo não faz com que a mulher ou o homem esqueça esse filho. Como sociedade, a gente precisa criar espaço, aprender a falar as frases certas, ou pelo menos não falar as frases erradas. Aprender a ter empatia, compaixão, a não achar que um registro é mórbido, a compreender a necessidade de um registro, a compreender a necessidade do quarto ainda montado, a compreender que aquele ser que nasce primeiro na mãe, antes de nascer para o mundo, vai continuar existindo para sempre, ou pelo menos enquanto essa mulher viver dentro dela. Então, nós, enquanto sociedade, também podemos estudar. Podemos ampliar a nossa consciência em relação a isso, ampliar a forma como a gente enxerga o luto e a morte. Sim. Dar tempo, né? Eu acho que cada um tem o seu. Eu acho que falar de forma mais humana sobre luto é falar sobre tempo, é falar sobre individualidade também, é falar como essas leis, né, como novos projetos, como novos grupos e como projetos como esse do Além da Perda, que traz informação para você, o Grupo Zelo, que de forma muito humana se conecta com essas ações de forma direta, não é nem de uma forma indireta, de uma forma direta, que faz com que o momento mais delicado, que é o momento da despedida de um filho, seja também acolhedor, seja também de muito respeito, respeitando a individualidade do tempo de cada um, do preparo de cada um, da espera de cada um, né? E eu acho que é isso, assim. Essa lei, de fato, a gente comemora muito. Aqui, em parceria com o Grupo Zelo, com o portal Além da Perda, né, com o projeto Além da Perda, a gente agradece muito vocês estarem levando essa informação, porque levar essa informação para o maior número de pessoas faz com que a sociedade também se mobilize e exijam que ela entre em vigor, o quanto antes, né? Que ela entre em vigor, não. Que ela seja, de fato, feita, né? Que, de fato, as mulheres tenham todos esses projetos, né, tudo que está escrito na lei seja colocado em prática. A gente espera. E a gente está aqui trabalhando, vamos cobrar, como a Paula mesmo falou. E eu vou deixar uma pequena reflexão que é para a gente compreender, nós não estamos separados da morte. Independente de ser uma morte ainda tão precoce, né, de um filho, né, a gente espera, dentro desse caminho, que o reino fique em paz. O que significa isso? Que a gente possa enterrar os nossos avós, que a gente possa enterrar os nossos pais e que os nossos filhos nos enterrem, né? E eu sempre penso que o tema morte
ele precisava ser discutido de forma mais abrangente? Porque nós, enquanto sociedade, temos muito medo da morte. E na minha concepção é por isso que o mundo é tão caótico. Porque a gente não vive, a gente tenta sobreviver. Todo mundo corre com medo de morrer. Então, a gente se atropela nisso. E a verdade é que todos nós vamos morrer. E que bebês e crianças também morrem. E que quanto mais a gente se distanciar de trazer esses assuntos para um lugar visível, mais a gente vai não conseguir olhar para a nossa própria finitude. E isso faz com que a gente também se atropele. Porque com medo da morte, a gente atropela, a gente passa por cima e muitas vezes a gente deixa de viver a vida que a nós foi confiada. Então vamos olhar para a morte como uma finitude possível, porque só tem um jeito de morrer, Paula. Sabe como? Não vivendo a vida que a nós foi confiada. Do resto... É isso aí. Então, ó, a lei, mais uma vez, é uma lei que já está em vigor, é uma lei extremamente abrangente, é uma lei do luto parental. Mais uma vez, obrigada a todos os grupos de apoio, a todas as famílias. Agradece a todos os nossos parceiros de caminhada. E eu agradeço a você, Paula, por Muito ter segurado a minha mão nesse caminho. Estamos juntos e continuaremos segurando. Lei de número 15.139 de 2025.